Gente, vamos lá. Tô tentando gravar uns videozinhos, mas tá bem difícil, mas eu vou gravar. Então é o seguinte, então há muitos anos atrás, quando a dona de Tefé, ela foge do seu país, porque teve uma guerra lá, e ela vem pro Brasil. E aqui ela começa a se instalar, organizar a vida dela aqui, porque que ela tinha que organizar as coisas. E aqui ela conhece um piloto de Fórmula 1, Manuel de Tefé, e os dois se casam. Mas ela se separa e acho que ela vai, acho que ela faz uma mudança. E nessas mudanças, acho que os danificam os móveis dela. Ela procura um advogado para processar quem danificou os móveis dela. Nesse meio tempo, ela conhece um tal de Leopoldo Heitor. E essa história eu assisti 1 milhão de vezes. Eu até vou reproduzir até para vocês aqui um pouco dessa história. Ela conhece um tal de Leopoldo Heitor e começa a se apaixonar por ele. E o Leopoldo Heitor, uma vez, ele já tinha metido umas punhaladas nas costas de uns amigos dele, quando num outro julgamento do crime da Sacopan, ele dá um depoimento e condena um réu. Dá um depoimento e acaba condenando o réu. Bom, gente, resultado da história. Você não deve confiar em ninguém, porque, vamos supor, ele confiou no melhor amigo e o melhor amigo vai no tribunal e depõe. Mas vamos lá então, gente. Aí os dois começam um gostar do outro, isso, aquilo, começam a sair, conversar. Mas o Leopoldo Heitor, ele tinha dois porém. O primeiro porém, o Leopoldo Heitor, ele era uma pessoa influente da alta sociedade. E ele, por ser um advogado, porque que ele era um advogado muito, muito respeitado até naquela época lá. E ele vai então decide pegar então a Dani e fazer uma viagem. E eu acho que ele trabalhava com uma empresa que estava interessada nela, segundo a história que ele contou, para trabalhar em São Paulo. Gente, daí já começa a dar ponta, porque é o seguinte, ah, aquela época, em 1960, a investigação criminal, como eu falei para vocês, gente, era muito defasada. Então é o seguinte, gente, se alguém fosse morto ou morta ou dependesse do DNA, naquela época não tinha laboratório forense. Gente, se fosse pegar hoje o caso da Dana de Tefé e reabrir o caso dela, não teria como ainda condenar alguém, porque vocês vão entender depois. A história, o final da história é quase que uma história mirabolante. Aí é o seguinte, gente, o Leopoldo vai para São Paulo, Cadana, e no meio do caminho eles desaparecem. Gente, há uns anos atrás, no início do século, e eu vou tratar isso daí no videozinho, a prisão perpétua no Brasil existia, e quem fosse condenado naquela época pegava uma pena lascada. Hoje não é possível condenar, o máximo é 30 anos. 30 anos que você condena uma pessoa, se o crime não for leve. Porque tem crime hoje que dá 7, 8, 9,
10, 11, 12. Gente, eu já vou continuar a história da Dana para vocês verem o que aconteceu com ela. Há uns anos atrás, tinha uma meninota nova no Rio de Janeiro e ela foi se encontrar com um empresário e ela matou o empresário e ela foi presa, alegava inocente, acho que foi em 2011, acho que agora ela deve estar parece que ela está condenada a 18 anos de cadeia. Agora eu não sei se acho que ela está, não sei se ela não está livre, inclusive até porque esse ano foi em 2011. Ela matou, foi presa e pegou 18 anos de cadeia. Nos Estados Unidos, um advogado famoso, ele matou a mulher e o filho, foi condenado à prisão perpétua. Uma família de muita influência, de muito dinheiro, e o advogado vai passar o resto da vida na cadeia. Tomara que toda essa influência aí não ache uma brecha para querer anular o julgamento, porque tem gente que consegue anular o julgamento, tem gente que é craque em anular julgamentos aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. Basta lembrar o segundo julgamento do pai do Bernardo, que o pai do Bernardo foi condenado a 35 anos de cadeia no primeiro, e nesse segundo foi condenado a 31 anos de cadeia. Então é o seguinte, o Leopoldo vai e pega a Dani e ruma para São Paulo. Gente, aí a Dani ela vai e desaparece no meio do caminho. O desaparecimento da Dana de Tefé gera uma investigação e muitos erros da polícia. Bastante erros. Um erro atrás do outro. Primeiro erro. Ah, eles procuravam o corpo da Dana. Porque eles tinham que pegar, tinham que achar, porque ela tinha que ser enterrada. O corpo dela, porque o corpo dela naquela época colocava como se fosse uma pessoa que não tivesse nem pai, nem mãe, nem documento nenhum. Aí, gente, eles procuram, age com uma agulha, porque naquela época a polícia não tinha. Gente, tem determinado crime que sempre faltou o DNA. Quando você colhe uma amostra de DNA e leva para um laboratório, ah, não, daí a coisa é diferente. Aí a coisa é diferente. Olha, gente, o caso da Dana de Tefé era bem simples de resolver. Se tivesse DNA, vamos supor, um pedaço de pele. A unha eu não sei, eu vou ter que pesquisar no Google ver se a unha ela inclui o DNA. Mas ó, pedaço de pele, fio de cabelo, saliva e sangue. Já vou explicar. A pele contém o teu DNA, levado para um laboratório, vão apontar seu teu DNA. Saliva, eles molham um cotonete e colocam lá e já aplicam o DNA. Vão descobrir se é teu ou não. E o sangue, gente, se a saliva e a pele não tem como escapar, o sangue menos ainda, porque o sangue não existe. É muito raro existir um sangue parecido com o meu ou de vocês. Gente,
Investigação criminal tem uma série chamada CSI, uma série muito boa. Aí vocês vão entender o que é investigação criminal de verdade. Eu falo aqui, mas eu falo o que eu li. Bom, gente, eu vou fazer o próximo videozinho. Daí no próximo videozinho eu vou contar detalhes sobre a investigação tensa que envolveu o caso da Dana e um fim inesperado.